Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, verso 1. Está escrito assim as Sagradas Escrituras: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos. Repete essa palavra. Mato Grossense vai falar armai-vos. Armai-vos, que eu puxo o R, né? Se fosse um lado de Minas, falava armai-vos. Mas nós somos mato-grossenses, vamos nos armar, aleluia, a ficar armado, amém? Olha o texto, porque eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar sobre você ficar armado essa noite. Vamos ler de novo. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos, ou seja, ficai armados. Vós também, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Eu quero pegar esse versículo de ponto de partida para a gente introduzir uma mensagem sobre estar preparados. Hoje o tema da nossa mensagem é armados para a batalha. Repita comigo: armados para a batalha. Hoje é dia de você colocar bala na agulha, entrincheirar a arma e sair daqui armado para a guerra, para a batalha. Quantos querem receber as armas de Deus? Diga amém. E aqui o apóstolo Pedro ele está falando sobre armar sobre um pensamento, ficar armado sobre a perspectiva de uma ideia, que é a ideia de que Cristo padeceu, mas venceu. Sofreu, mas venceu. Então fique armado com essa mesma ideia. Fique armado com esse mesmo pensamento de que Cristo padeceu, mas venceu e cessou com o pecado. Então a vitória de Jesus, mesmo por meio do padecimento, mesmo por meio do sofrimento, trouxe para nós um peso de glória, um peso de vitória, e cessou com o poder das trevas e com o poder do pecado que era contra nós como dívida. E é isso que nos faz vitoriosos em Cristo, para a glória de Deus. Então sempre, irmãos, temos que ter em mente que vamos enfrentar situações adversas. Temos que ter a clareza e temos que estar bem consciente de que vamos enfrentar batalhas. Mas o grande segredo é de enfrentar guerras e enfrentar batalhas é estar armados para ela. É estar pronto para a guerra. É estar preparado para ela. Se a batalha vier e te encontrar despreparado, você pode sucumbir. Mas se a batalha vier e encontrar você armado, preparado, precavido, você vai sair do outro lado vencedor. Só aquele que crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus. É inevitável as tribulações. Como exemplificar essa ideia? Essa ideia pode ser exemplificada como o piloto de avião. Os pilotos de avião, de aeronaves, antes deles realmente realizarem o seu primeiro voo com pessoas, com responsabilidade de vidas, eles são treinados com simuladores. Eles usam simuladores para treinar horas e horas de voo. E os simuladores eles vão trazer a ideia do real, daquilo que acontece e pode acontecer durante um voo. Por exemplo, pane numa turbina, queda livre, e eles simulam vários momentos de dificuldade que os futuros pilotos podem passar, e eles mantêm tranquilidade durante o voo. É por isso que na maioria dos voos que vão cair, as pessoas alguns desses sobreviventes que passaram por essa experiência trágica, eles percebiam que o copiloto, em hora nenhuma se desestabilizava, mesmo caindo. Mesmo caindo, eles estavam tentando todos os recursos possíveis para tentar salvar a tripulação, aquela turma, porque eles são treinados para isso. Eles estão preparados para a tragédia.
Eles estão preparados para a tribulação. Eles estão preparados para a guerra. Eles estão preparados. Os fuzileiros, os soldados que são soldados de ponta. Eles vão para a guerra, mas eles vão sabendo que pode acontecer o pior a qualquer momento. E Deus nos chamou para uma batalha. Nós somos chamados para uma guerra. Nós somos soldados e nós devemos andar armados e preparados para todo o bom combate. Na batalha do céu, na batalha da terra, na batalha contra o mal, na batalha contra os espíritos, na batalha da vida, na batalha do dia a dia comum. Você deve estar preparado. E eu sempre penso que se a gente estiver preparado, às vezes para o pior, às vezes a gente vai vencer com mais tranquilidade do que a gente ficar despreparado. Então hoje a mensagem é nesse sentido, de nos prepararmos. E como fazer isso? O segredo de 1 Pedro diz que nós devemos ficar preparados. Temos que estar armados com o mesmo sentimento que estava em Cristo, que é o sentimento de que Ele padeceu, mas venceu. Então, como fazer isso? Eu quero elencar alguns pontos importantes. E o primeiro é você ter convicção, certeza que a batalha é inevitável. Jesus disse em João 16:33 que nesse mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Lá no Atos 14:22 tem uma ideia que diz o seguinte, que os apóstolos, e Paulo está dizendo que diz que é necessário passar por tribulações para nós entrarmos no reino. Então temos que estar conscientes de que haverá durante o curso dessa vida tribulações. Em 1 Tessalonicenses 3:3 diz: vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Lá há uma indicativa que nós somos designados para essas coisas. Só que há uma visão de Deus no meio de tudo isso. Nós estamos numa batalha, mas nós não somos obrigados a perder. Não é porque você está numa batalha que você é obrigado a perder. Com Cristo você não perde. Com Cristo você ganha. Agora eu também não posso esconder de você, igreja. Eu não posso esconder de você que não haverá tribulação. Existem pregadores que escondem essa parte da Bíblia. E prega para o povo: olha, a vitória está chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Estão mentindo. Não estou dizendo de forma nenhuma que a vitória não chega. Nós já somos vitoriosos e nós temos vitórias para contar. Agora a gente tem que deixar bem claro que no meio da nossa trajetória a tribulação é inevitável. Eu não posso lhe enganar, eu não posso dizer o contrário, porque quem só diz é o contrário. Eu não estou dizendo que não deva pregar mensagem de vitória, mas quem só diz isso está negociando a sua salvação, está negociando a sua salvação, não está preocupado com o bem-estar da sua alma. Quem não lhe alerta, quem não te dá a ideia, quem não mostra para você, quem não te prepara para isso, que só te prepara para a bênção, não está preocupado com o bem-estar da sua alma, está preocupado com o bem-estar da sua vida aqui mesmo, durante o período que você viver na terra. É uma negociata da sua salvação. Quem só prega esse tipo de mensagem esconde esse tipo de tribulação que a gente passa. Não, nós temos, é inevitável, a tribulação vem. Quem aqui nunca passou por uma? Sendo crente ou não sendo crente, quem nunca passou por uma? Isso é a trajetória da vida. A gente passa por tribulações. Quem nunca passou por uma? Quem não tem tribulação aqui, irmão? Quem não tiver, levanta a mão e vem pregar no meu lugar, que aí eu tenho que aprender. Nós temos tribulações, mas não somos obrigados a perder. Esse é o primeiro ponto. Eu não quero demorar muito, mas a tribulação é inevitável e a gente precisa entender que para se armar a gente tem que ter essa ideia. Para se preparar a gente tem que já estar consciente que a tribulação pode vir. Amém? Segundo, o que você vai enfrentar não é novo. Já que vai ter tribulação, mas o que você vai enfrentar, outro já enfrentou. Aqui está um segredo. Aqui está um segredo. Veja 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13 vai falar, irmãos, que junto com a tribulação Deus manda o escape. Olha o texto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Está doendo? Vai passar. Está difícil? Você vai vencer. Não há tentação que seja além das suas forças. Não há algo que Deus permita que venha sobre a sua vida que vai te levar para a morte. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. A tentação que veio, a tribulação que vier sobre sua vida, Deus vai prover o escape, Deus vai prover o livramento, Deus vai prover de sorte que você possa suportar. Olha para quem está do seu lado e fala: você vai suportar, pode ficar tranquilo, você vai suportar. Seja mais ousado, fala: essa aí não é para a morte, você vai suportar. Já libera a profecia para o lado de quem está do seu lado, para quem está do seu lado aí, que não vai, essa você vai aguentar, essa você vai suportar, pode ficar em paz. Aleluia. Não há tribulação, irmão. Qualquer tribulação que você enfrentar já foi enfrentada e foi vencida por alguém. Não é algo novo, não tem nada novo. Não tem nada novo debaixo do sol. Deus é fiel e cumpre promessa, e não deixará que você sofra tentações das quais você não possa suportar. Fique em paz. A tribulação é inevitável, mas uma coisa eu tenho para te dizer: o diabo não tem livre acesso sobre você. A Bíblia diz em Mateus 16:18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo não tem livre acesso na sua história. O diabo não tem total poder contra você. O único poder que o diabo tem contra a sua vida é quando você crê na mentira dele, porque ele é mentiroso desde o princípio. Deus dará o livramento para todos aqueles que crê na promessa que foi feita desde Cristo naquela cruz do Calvário. E através do sacrifício, através do padecimento, através do sofrimento, através da crucificação de Cristo, nós não estamos isentos de passar por tribulação, mas junto com a tribulação vem o escape, vem a provisão. Ele vai prover o livramento para a sua vida, ele vai prover o livramento para a sua família, ele vai prover o livramento para a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Permaneçam firmes, resistam. Outras pessoas e o próprio Cristo já passou por isso. Você não é o único. Você não é o único. Seja forte, seja corajoso. Irmão, não seja muito dodóizinho não. Seja forte, seja casca grossa. Endureça o corpo, firma o corpo. O que você passou, outros já passaram, e Jesus também passou. Não fique pensando que você foi escolhido a dedo para sofrer. Você não foi escolhido a dedo para sofrer, não. A tribulação que você passa, Deus manda junto com ela o escape. E outras pessoas também já passaram por elas e venceram. E não vai ser diferente com você. Deus está preparando o tempo da sua vitória. Só aqueles que crêem nisso, diga glória a Deus. Em terceiro lugar, como ficar armado, preparado para a batalha. Já que nós vimos que a tribulação é inevitável e que outros venceram, que Jesus venceu e que ela não é nova, um terceiro ponto importante: você não precisa perder. Fala para quem está ao seu lado: você não precisa perder. Você não precisa perder. Aleluia. E você não precisa perder. Abra Lucas 10:19, só para a gente conferir um texto. Paulo diz também em Efésios, no capítulo 1 e no verso 19, que Deus nos deu autoridade. Depois eu quero ver esse texto. Mas em Lucas, no capítulo 10, há um fato importante. O texto diz assim: eis, aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada
absolutamente nada vos causará dano. Irmão, parece que essa palavra ela é antagônica, parece que ela é contrária à ideia que a gente pensa. Como que é isso? Como que eu vou pisar serpente, escorpiões e se eu beber veneno? Beber bebida mortífera? Oi, irmão. E eis, aí eu vos dei autoridade. Olha, recebe. Eu vos dei autoridade. Sabe qual o contexto que Cristo está dizendo isso? O contexto de autoridade que você não precisa perder. Você não precisa perder. Pastor, mas a gente não sofre alguns impactos na vida? Sofre, irmãos, mas nós não precisamos perder. A gente sofre sim alguns impactos, e a maioria dos impactos que a gente sofre é porque nós mesmos procuramos. A maioria das nossas derrotas não são culpa de Deus e nem culpa da palavra. A maioria das nossas derrotas, nós mesmos procuramos a derrota. Desculpa o português, vou no português claro. É você que caça. Sou eu que caço, entendeu agora? A maioria das nossas derrotas não é culpa de Deus, porque Deus nos quer preparados para a vitória. Diante desse texto ele está dizendo: eis que eu vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor te encheu de autoridade, o Senhor te deu autoridade, você não usa porque não quer. Pega na mão, recebe. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós não estamos dando conta de tocar um cachorro dentro de casa. Nós não estamos tendo autoridade para tocar um gato. Aí vai pisar em serpente. Irmãos, às vezes a gente leva alguns impactos e alguns contra-ataques do diabo, porque na verdade nós não estamos nos preparando para o combate. Como que você quer lidar com o ninho de cobra sem estar preparado? Como que você quer entrar no confronto com o inimigo sem estar preparado? Certa vez eu levei um revide lá em Corumbá. Eu fui pregar num colégio para 1.500 crianças jovens de uma vez. Nunca um pregador tinha entrado naquele colégio. Na história do colégio, nunca ninguém tinha entrado ali dentro. Eu entrei e fui salas por salas evangelizando. Rapaz, na outra semana eu levei um contra-ataque assim do mal. E eu falei: sabe de uma coisa, eu estou indo embora da obra, é hoje. Liguei para o meu pastor em Campo Grande: pastor, estou indo embora. O pastor falou assim: por quê, rapaz? O que está acontecendo? Eu falei: não quero saber, pastor. Eu já estava bravo com o homem. Ele falou assim: rapaz, você quer mexer no ninho de cobra? Você estava lá a evangelizar. Aí ele abriu meu olho, minha visão espiritual para aquilo que eu estava mexendo. Evangelizando, pregando, fazendo um trabalho espetacular com aquela meninada. E de repente eu não queria, eu não me senti preparado. Mas não é porque o diabo ia acabar comigo porque eu estava fazendo aquilo, não era não. É porque eu não me preparei para aquele momento do revide. Aí eu entendi outras coisas que estavam à minha volta. Sabe por que muita gente perde? Por que muita gente vai embora? Por que muita gente desiste? Por que muita gente sai de igreja? Por que muita gente para? Por que muita gente acha culpados pro problema deles, aponta o dedo e fala: é fulano, é ciclano, é o pastor, é não sei quem, é minha célula, é não sei o que. Sai da célula, sai da igreja, sai da casa, sai do casamento, sai da família, perde, leva derrotas. Mas não é por culpa de Deus, porque Deus nos deu autoridade e Ele não quer que você perca, Ele não quer que você seja derrotado. Deus nunca sonhou derrota para o seu povo. Deus nunca quis e almejou derrota para o seu povo. Ele quer que você tenha autoridade sobre o mundo espiritual, tenha autoridade sobre o mundo físico, tenha autoridade sobre serpentes, tenha autoridade sobre escorpiões, e por onde você passar, nas suas mãos, nos seus pés, terá a autoridade de Deus. Quantos recebem essa palavra? Você não é obrigado a perder. Você não é obrigado a perder. Efésios 1, 19 e 21.
Diz que Deus nos deu autoridade, o qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima, presta atenção, acima de todo o principado, da glória a Deus, e de toda potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. Cristo padeceu, Cristo sofreu, mas ele venceu, e ele está assentado acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só nesse tempo presente, mas também no vindouro. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima de todo principado e potestade. Você não é obrigado a perder. Você não é obrigado a perder. Se lutarmos implacavelmente com as armas de Deus, sempre sairemos por cima. Deus nos deu autoridade sobre toda potestade, governo, autoridade e domínio. Você não precisa perder. Essa é uma terceira verdade sobre ficar armado para a batalha. Uma quarta verdade que eu quero analisar com os irmãos essa noite é: antes de ir para essa, só quero dar uma referência que está lá em 1 João 5, que eu lembrei, que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 de João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quer vencer? É a fé. Quarto lugar, eu disse que é inevitável as lutas. Em segundo lugar, nós vimos. O que nós vimos? Alguém anotou? Primeiro, é inevitável. Para ficar armado, você tem que inevitável. É inevitável as tribulações. Segundo, alguém anotou? Hã? Não, eu vou repetir. Não é nada novo. Não há nada novo. Alguém já passou por essa peleja. Jesus também já passou por ela. Segundo, terceiro, você não pode perder. Você não precisa perder. E em quarto, essa é o quarto e a última, para a gente concluir: a graça é suficiente para a vitória. Repete comigo: a graça é suficiente para a vitória. Outro dia eu estive ministrando aqui que a graça é poder de Deus. A graça não é só redenção, ela é poder. A graça nos salva, mas ela nos mantém. A graça nos salva, mas ela nos sustenta. A graça nos arrancou das garras do Satanás, mas ela nos coloca de pé e nos mantém de pé contra as hostes do diabo. E a graça, ela é suficiente. Viu, irmãos? Eu aprendi uma coisa essa semana sobre a graça suficiente. O que Paulo fala na carta aos 2 Coríntios, quando Paulo está falando a respeito de uma oração que Paulo fez, pedindo para que Deus tirasse dele um espinho da carne. Deus responde para Paulo que assim: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, no verso de número 8, diz assim: 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, a graça se torna poder de Deus para nos aperfeiçoar na nossa fraqueza. Ela é suficiente. E durante alguns anos, e nos estudos que a gente faz, no seminário, há sempre uma discussão: o que é o espinho na carne de Paulo? Que Paulo ora 3 vezes para Deus tirar, e quando Deus vai dar a resposta, fala que a graça dele basta, que na verdade não tinha necessidade de tirar, porque a graça de Deus bastava para ele.
Muita gente questiona, achando que esse espinho na carne de Paulo era uma doença, era uma enfermidade. E eu constatei, eu já sabia, mas eu constatei essa semana lendo um livro que não é enfermidade. Apesar de Paulo ter tido algumas enfermidades, não era enfermidade. Porque Paulo, irmão, nos relatos bíblicos, Paulo declara o que é. É um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E não tem como ser doença, porque essa palavra fraqueza é asteneia no grego. E asteneia ocorre 12 vezes no Novo Testamento. Asteneia ocorre 12 vezes no Novo Testamento. E ela é também usada para enfermidades. Então, se ela é usada para enfermidade e é usada para fraqueza, ela não, na vida de Paulo não cabe sendo enfermidade, porque ficaria sem nexo com o que Paulo falou, com o que Paulo explicou a respeito do que estava acontecendo na vida dele acerca desse levante, desse mensageiro. E eu quero ler o contexto com vocês. Abra aí 2 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler um trecho do 11. O capítulo 12 de 2 Coríntios, você abre ele e olha para mim, porque eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você sobre a graça suficiente. Para a gente andar armado, preparado para a batalha, a gente tem que entender que a graça é suficiente para a nossa vitória. Escute, o capítulo 12, Paulo vai tratar basicamente de dois assuntos: sobre a visão que Paulo tinha e sobre esse mensageiro de Satanás que ele considerava como um espinho na carne dele. A visão que Paulo tinha, que Paulo relatou, Paulo não deu conta de relatar tudo. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 12, ele disse assim: olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Ele está falando, conheço um homem, ele está falando dele mesmo, porque ele não queria gloriar-se nele, nem queria dar testemunho em nome dele, era ele. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo não está falando de enfermidade, Paulo está falando de limitações, amém? Paulo está falando de fraquezas, limitações. Paulo não está falando de enfermidade, hora nenhuma aqui. Vamos para frente. Pois se eu vier me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Vamos para frente. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está falando de novo das limitações de Paulo e não das doenças. Porque Paulo se sentia fraco. E eu vou mostrar para você o porquê que Paulo se sentia fraco. E eu vou mostrar para você que isso aqui não era uma enfermidade, o espinho na carne não era uma enfermidade. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo está falando das limitações dele de novo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, você quer ver qual era o mensageiro de Satanás, qual era o espinho na carne de Paulo? Vamos ver? Volta no capítulo 11 para você ver, da Bíblia. Capítulo 11. Eu vou ler só um trecho para você ver. Presta atenção aqui, igreja. Se esse homem aqui estava preparado para a batalha, se ele estava armado para o combate ou não. Vamos no capítulo 11, a partir do verso 24. 11, 24 de 2 Coríntios. O trecho que eu passarei a ler agora para vocês é um texto é um dos textos
mais terríveis da Bíblia. Quer ver o relato de Paulo? Olha o que é que Paulo sofria. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Sabe o que é isso? 39. Para no outro dia continuar batendo, para não terminar a quarentena. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de compatriotas, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Paulo está dando um relato no capítulo 12 das limitações de Paulo e do mensageiro de Satanás. Era o mensageiro de Satanás, era a perseguição que se deu em cima do ministério apostólico, a cassação alada que Paulo sofreu, que Paulo apanhou. Você quer mensageiro maior do que esse? Eram os recados, eram as intimações de morte, era o perigo entre os compatriotas dele, entre os gentios. Paulo era procurado para cima e para baixo. Era o sofrimento. Paulo sofreu na pele, Paulo sofreu na carne. E ele pedia para Deus: Deus, tira essas perseguições de mim. Deus, afasta esses inimigos de mim. Deus, afasta essa tribulação de mim. Deus, esse espinho na carne. Aí Paulo dá um relato, fala assim: as visões que eu tive. Ninguém teve a visão que Paulo teve. Paulo foi até arrebatado até o 3º céu. Paulo viu o paraíso. Paulo não deu conta de contar e nem quis contar para que não ensoberbecesse o seu coração. E ele disse: pelo nível de revelação que eu vivi e que eu experimentei, eu não posso me gloriar. Eu não posso nem testemunhar. Sabe por quê? Foi me colocado uma perseguição terrível. Deus permitiu que eu sofresse pelo chamado e pelo nome dele de uma forma tão extraordinária que eu não posso me gloriar nem das visões que eu tive. Queria eu me gloriar, mas não posso me ensoberbecer, porque eu sei, foi me colocado um mensageiro de Satanás. Sabe, na conversão de Paulo, no capítulo 9 de Atos, sabe o que Deus mandou o profeta Ananias falar para Paulo? Paulo, Ananias, vai lá na rua chamada direita, tem um homem lá que está com as escamas nos olhos. Ele está lá, ele chama Saulo de Tarso. Você chega lá e fala para ele que ele é um vaso escolhido e que convém ele saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Desde o seu chamado até o cumprimento do seu ministério, Paulo foi chamado para enfrentar tribulações horríveis e tremendas, como eu li com você aqui. 5 vezes apanhou uma quarentena menos 1, 3 vezes com vara, e foi indo em perigo de mar, de naufrágio. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi perseguido, foi preso injustamente. Paulo apanhou em praça pública. Paulo sofreu porque foi colocado sobre ele um espinho, foi colocado sobre ele uma perseguição. Paulo tinha clara evidência da tribulação que Deus permitiu ele passar, mas só que Paulo diz o seguinte, ele fica com a palavra que Deus deu para ele no verso 9 do capítulo 12, 2 Coríntios: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco? Você se sente fraco? Se sente fraco? 12:10, para encerrar o capítulo. 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele não está falando, irmão, nas enfermidades, porque senão, se essa palavra aqui fosse enfermidade, ele ia dizer: eu sinto prazer nas minhas enfermidades. E não é enfermidades, é fraqueza. As fraquezas são as limitações de Paulo com relação ao chamado e o sofrimento que ele teve no chamado. Sinto prazer nas minhas fraquezas.
nas injúrias. Olha ele repetindo, as injúrias, está vendo a cassação que era contra ele? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então Paulo está dando todo o fechamento do relato do capítulo 11 até o capítulo 12, e ele está explicando direitinho o que era o mensageiro de Satanás. O mensageiro de Satanás era isso, eram as necessidades, eram as perseguições, eram as angústias, eram as injúrias por amor de Cristo. Agora vai a frase da vitória: porque quando estou fraco, aleluia. Depois de toda essa trajetória, depois de todo esse entendimento, depois de toda essa relação de perseguição, de injúria, de cassação, ele vem com a frase: porque quando estou fraco, estou forte. Eu me alegro, tenho prazer, porque a graça de Deus me basta. A graça de Deus é suficiente. Concluindo, pastor, já que nós devemos nos armar e nos preparar para tudo isso, para todo o combate, não estou dizendo que você vai sofrer no nível de Paulo, não estou dizendo que você vai sofrer no nível de Paulo ou no nível dos apóstolos, não. Mas cada um tem um nível de luta e de sofrimento e deve estar armado para isso, deve estar preparado. O jeito que você enfrenta o combate é a maneira que te dá a vitória. Se você estiver muito frouxo no dia da angústia, pequena é a sua força. A Bíblia diz isso em Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua força. A minha graça te basta. Conclusão de todo esse armamento, de toda essa ideia. Depois de tudo isso, nós temos que ter uma resposta, um respaldo para tudo isso. De todos esses princípios, a suma é: veja as provações como oportunidades. Veja as provações como oportunidades. Veja as provações como oportunidades. Fala para quem está ao seu lado, irmão: a provação é uma porta que Deus está querendo abrir para você. Estamos armados quando temos uma firme visão. Estamos armados quando temos uma firme visão. Não fique desprotegido. Você não tiver uma firme visão, você está desprotegido. Se você não tiver uma visão firme do que você está fazendo, você estará enfraquecido. E armados estaremos quando temos um foco, quando temos uma visão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Seja otimista na mente e no coração. Veja as provações como oportunidades. Otimista antes, durante e depois da luta. A luta vem vindo, não veio ainda, eu estou firme, estou otimista. E na hora de passar por ela, estou firme, estou otimista. E depois dela, estou firme, estou otimista. Sabe, a maioria de nós não fica preparado para a luta. Aí quando a luta vem, a gente desespera. E depois que a luta passa, a gente para. A gente não fica preparado para a tribulação ou para a provação. Quando ela vem, a gente se desespera. E depois que ela passa, a gente afrouxa. Esteja firme, otimista antes, durante e depois. Mantenha a guarda, mantenha o escudo levantado. Não desanima, não pare de guerrear, não pare de batalhar. Veja as provações como oportunidades, como portas abertas na sua direção. Aleluia. Tiago 1,12 diz que devemos considerar a provação como oportunidade. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta bem a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suporta, meu irmão. Aguenta firme. Veja as provações como uma grande oportunidade que Deus está te dando. A guerra já foi vencida por Cristo. Temos a autoridade e o poder do céu nos apoiando. Aleluia. Levanta a mão para o céu e fala assim: eu tenho a autoridade, o poder do céu
a meu favor. Falei, eu tenho a autoridade e o poder dos céus me apoiando. Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Permaneça armado com as armas de Deus implacavelmente, e você sairá por cima. Permaneça armado com as armas de Deus e permaneça implacavelmente, você sairá por cima. Romanos 8, do 34 a seguir, e eu encerro com esse texto. Quem nos condenará? É uma pergunta. É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome ou nudez? Ou perigo ou espada? Quem, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.